E eu queria pedir para você abrir sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. Primeiros Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Mas antes vamos ter uma palavra de oração, Pai. Pai, nos dê a sua palavra nessa manhã. Sua palavra que nos guia, nos orienta, nos educa, nos corrige, nos confronta, nos exorta, nos caminha, nos direciona, Senhor. Tua palavra que é pão, tua palavra que é o martelo que esmiuça a pedra, tua palavra que é fogo, tua palavra que é consolo, tua palavra que é luz. Fala conosco, meu Deus. Quando tu falas é tão diferente. Eu te peço que tu fales ao nosso coração nessa noite, nem que seja numa frase. Ultrapasse o pregador, Senhor. Aquilo que foi preparado, vá além, na tua soberania, no teu cuidado, no teu amor. Para com a tua própria causa, fale conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Essa manhã, manhã de ceia. Amanhã, quando nós nos reunirmos para lembrarmos-nos da morte de Jesus, da sua cruz, do seu sacrifício, do seu amor. É uma manhã muito especial. De todas as reuniões que a gente tem na comunidade, na igreja, seja onde 2 ou 3 se reúnem, a presença de Deus está ali. Mas para mim, pessoalmente, a ceia tem uma importância mais elevada, porque é o dia que eu me lembro mais de quem eu era e de quem eu devo ser. Eu me lembro de onde eu estava e para onde é que eu estou sendo conduzido. Eu me lembro de quem Deus era para mim, quem Ele é e o que Ele está se tornando à medida que eu ando com Ele. Portanto, o nosso reunir em torno da mesa, ele tem um significado tão especial. E eu gostaria de falar esse texto com você, esse versículo. E quando eu penso que eu vou trazer uma palavra para a comunidade, eu sempre fico com um constrangimento, às vezes bom, por conta da bondade de Deus para com a igreja local. De ter dado a essa comunidade, a nós, pessoas tão excelentes que ministram a palavra de Deus aqui. Todas as vezes que alguém ministra a palavra aqui, seja quem for, como eu tenho sido enriquecido, confrontado, consolado, abençoado, como eu tenho aprendido também com os irmãos que ministram aqui na casa de Deus. A irmã Corália, o pastor Renato, o Irã, o Júlio, que eu vim ministrar, a Julinha lá no grupo de vida, como foi tremendo a palavra de Deus, o Max, que trouxe a palavra. Tem trazido, e tantos outros irmãos, mas esses foram os que eu ouvi até agora. Também, antes de ministrar a palavra, eu já peço perdão, porque eu sei como que há coisas na comunidade, própria da comunidade. Há um linguajar próprio de cada comunidade. Há uma maneira de crer de cada comunidade. E eu estou aprendendo a ser como os irmãos. Então, se alguma coisa eu falar que não é muito parecido com o que os irmãos, nós, cremos aqui, depois o pastor Renato corrige. Me corrige e corrige a minha fala, tá bom? Amém. Falando isso, então, vou para o texto aqui para a gente ser edificado com a palavra. O tema da minha palavra hoje é um culto vazio. Um culto vazio.
texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Essa frase está dentro do contexto que eu vou ler agora. Eu vou me deter mais nesse versículo 17, mas eu quero ler o contexto só para que a gente tenha consciência do que é que Paulo está falando, embora nós já estamos aqui no meio de um falar do apóstolo Paulo. Ele então vai dizer no versículo 18, porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reúnes na igreja. E eu, em parte, creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Há quem tenha fome, ao passo que também há quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos as ordenarei quando for ter convosco. Por muitos anos, na minha infância espiritual, eu deixei de participar da ceia do Senhor por conta de algum pecado que eu, porventura, pratiquei naquela semana, nos dias próximos. E à medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo o contexto dessa narrativa. O contexto dessa narrativa não está falando sobre pecados que você comete pessoalmente. Falou que não devia, viu que não devia, enfim, cometeu algum ato pecaminoso ou deixou de fazer alguma coisa que deveria ser feita. Muitas vezes, para nós, pecado tem muito mais a ver com aquilo que nós cometemos e, por conta disso, a gente deixa de observar aquilo que nós deveríamos fazer. Nós não magoamos as pessoas, mas talvez também é tão pecaminoso não amarmos as pessoas como nós devemos amar. Então, o pecado é tanto aquilo que eu fiz contra Deus, como aquilo que eu deveria fazer por causa de Deus. Esse texto não está falando de pecados como prostituição, lascívia, idolatria, inimigos. Esse pecado, essa indignidade que o texto fala que nós devemos participar dignamente, tem mais a ver com a maneira como nós nos relacionamos na comunidade.
Por isso ele está falando que ele não louva os irmãos, que a nossa reunião traz muito mais prejuízo à nossa consciência cristã do que avanços, por conta do tipo de vida e de valores que há entre nós, o tipo de relacionamento que existe entre nós. Por isso o apóstolo nos convida a observar a nossa própria vida, para ver se eu e você, se nós estamos caminhando juntos, ou se nós caminhamos de maneira fracionada, partidária, se nós caminhamos de um jeito que despreza os demais irmãos, sem prestar atenção no outro, sem observar o outro. Semana passada nós fomos ministrados sobre o princípio de uns aos outros. Talvez essa ministração esteja também dentro desse princípio do relacionamento entre nós. Então, um culto vazio. Que terrível é quando a nossa experiência espiritual, quando a nossa aparente fidelidade a Deus se torna a nossa pior, a nossa maior, perdão da palavra, desgraça. Quando a nossa pretensa lealdade a Deus se torna para nós o nosso maior inimigo, a nossa maior desventura. Quando produz em nós um sentimento não de humildade, não de quebrantamento, mas de arrogância espiritual, como foi o jovem rico, que desde a sua infância obedecia os mandamentos de Deus. Como foi o caso do irmão do filho pródigo, que sempre obedeceu seu pai. Mas essa lealdade dessas pessoas a Deus, essa pretensa lealdade, essa lealdade entre aspas, essa espiritualidade perfeita, organizada, bonita, dos olhos dos outros, aprovada pela maioria das pessoas, mas que não encontra respaldo e reflexo no interior delas. Jesus diz depois para os fariseus que são como sepulcros caiados, por fora tudo ok, mas por dentro não. Então essa pretensa lealdade se torna a nossa ruína, se torna a nossa perdição. Que tragédia quando o nosso reunir não faz com que o Espírito de Jesus seja permeado esse ambiente, as nossas relações. Que tragédia quando o nosso reunir nos faz muito mal, como se você, antes de ouvir a ministração, estava péssimo, mas agora depois de ouvir a ministração, ficará pior ainda. Antes de vir para a comunidade reunir, antes de ir para o pequeno grupo, você estava ruim, mas depois que reuniu ficou pior. Por que ficou pior? Porque nós podemos errar no coração. Nós podemos errar nas intenções do Espírito Santo, no caráter de Cristo, do que é que Cristo quer formar em nós. De maneira que nós precisamos prestar atenção em nós mesmos, diante da cruz e da experiência e da ministração do Espírito Santo, a fim de que o nosso reunir não seja um reunir vazio, que o nosso culto não seja vazio, que a nossa devoção a Deus seja uma devoção vazia, porque por mais que você ora, lembra aquele homem que subiu no templo para orar? Ele orava não sei quantas vezes por dia, jejuava não sei quantas vezes por semana, dava o dízimo de tudo quanto ganhava, não era como os demais pecadores, não afrontava a Deus com seus pecados. Portanto, ele volta para casa, pior do que quando ele foi. Então, a nossa devoção não é tanto quanto você ora, não é nem tanto quanto você lê a Bíblia, ou tanto quanto você reúne. Se você não falta nem reunião, você não falta nenhum tipo de compromisso com a comunidade, mas como é que você está se reunindo. Não são poucas as vezes que Deus reclama do seu povo, o seu jeito de reunir. Queria ler com vocês alguns textos. Isaías, essa introdução um pouquinho longa, mas daqui a pouco a gente entra nos pontos. Isaías capítulo 1, versículo 11. Isaías 1:11. Até o versículo 17, Deus vai reclamar de Israel. Israel está fazendo os seus sacrifícios. Israel, juntamente com os seus sacerdotes, estão
fazendo seus cultos dentro dos programas do culto, fazendo o sacrifício na hora do sacrifício, oferecendo o sacrifício certo, fazendo o culto certo, a liturgia certa, oferecendo a Deus o que Deus pediu para oferecer. Mas mesmo assim Deus não está satisfeito. Olha o versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, poderia ser a multidão das vossas orações, a multidão das vossas pregações, a multidão dos vossos jejuns, a multidão das vossas reuniões. Do que me adianta a multidões dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos. Tem holocaustos de carneiro, tem a gordura de animais cevados. Ele diz, eu não me agrado do sangue de novilhos. O novilho está sendo sacrificado, nem de cordeiros. Os cordeiros estão sendo sacrificados, os bodes estão sendo sacrificados. Versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, ou seja, existe uma presença, existe uma assiduidade da gente no templo, no culto, nas reuniões. Mas ele diz, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs. São ofertas, mas são ofertas que não têm sentido, está vazio. O incenso é para mim abominação, tenho incenso. E também as festas da lua nova, os sábados, as convocações das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei os opressores, defendei o direito do órfão, pleiteai as causas das viúvas. Enquanto as pessoas estão preocupadas com as fórmulas de orações, a quantidade de oração e devoção, e que isso não nos leva para cuidar de que nosso coração seja um coração bondoso, nada nos aproveitaria. Também, Isaías, capítulo 29, peço que você olhe aí, Isaías 29, o versículo 13, o Senhor também faz uma reclamação semelhante. 29, 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Então, Jesus também, em Mateus 1, 8 a 10, ele fala, em Mateus, 15, 8 e 9, nós não precisamos ler, está falando a mesma coisa. Malaquias também, capítulo 1, versículo 8 a 10, Deus também está reclamando das pessoas, da maneira como eles estão cultuando. Preste atenção aqui. Deus não está reclamando das liturgias. Deus não está reclamando que você não ora, que você não jejua, que você não lê a palavra. Deus não está reclamando que você não tem uma ética, que você não mata, que você não rouba, Deus não está reclamando de questões morais. O que Deus está reclamando de nós tem muito mais a ver com aspectos do coração, da alma, das nossas entranhas, da maneira como nós nos apresentamos. E que isso é demonstrado na maneira como você trata as pessoas. Quando é que o nosso culto a Deus se torna vazio? Quando é que o nosso reunir faz muito mais mal do que bem? Quando é que a nossa relação para com Deus, ao invés de fazer progressos da nossa reação com Deus, do nosso relacionamento com Deus, ele tem mais progressos do que perdas? Eu separei aqui 4 realidades que eu vi em Jesus e nos seus discípulos, e eu separei aqui para os irmãos. Primeiro,
Quando é que o meu culto é vazio? O meu culto se torna inútil, se torna vazio, quando minhas disciplinas espirituais, quando o meu cultuar a Deus, não afetam a maldade do meu próprio coração. Quando é que o meu culto a Deus se torna um culto desprezível? Lembra quando Paulo fala, ainda que eu entregasse todos os meus bens para socorrer as pessoas, ainda que eu queimasse o meu corpo em lealdade a Deus, ainda que eu tivesse uma fé tamanha, se eu não tiver amor, nada disso se aproveitaria. O ato do culto em si não tem valor se ele não carrega dentro dele aspectos mais profundos que tocam o nosso próprio ser. O nosso culto se torna vazio quando as multiplicações da minha devoção, do meu devocional, das minhas práticas espirituais, das minhas orações no quarto fechado, da leitura de livros, de leituras bíblicas, das minhas orações, se isso não afetar drásticas, profunda e intencionalmente o meu próprio coração, e alcançar e mostrar realidades de maldade em mim mesmo, o meu culto não será um culto que traz progressos para mim. Livro de Gênesis, se puder colocar aí para mim, Gênesis, o capítulo 5, o capítulo 4, eu acho. Qual que é aí, Daniel, por favor? Daniela. Capítulo 4, 3 a 7. Pode colocar para mim? Para mim ler aqui com você, eu ganho mais tempo. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Não foi assim que ele terminou o culto e estava irado e Deus falou com ele naquele culto. Não, Deus percebeu que Caim, depois da reunião, depois do grupo de vida, depois da reunião de liderança, depois do culto de domingo, e depois de tantos cultos que ele vai, e toda vez que ele oferece, parece que aqui foi uma vez só que ele ofereceu, mas por que andas irado? Por que andas com a cabeça baixa? Por que ao invés de quando você cultuar, você não fica melhor? Por que à medida que você anda comigo, e que você cultua a mim, e que você fala comigo, e que você lê a minha palavra, e que você tem contato com a igreja, você não vai se tornando melhor? Porque os dois ofereceram culto. Não tem problema com o culto. O problema não é o cultuar, o ato de cantar, o ato de pregar, o ato de ler. Nisso não está o mal. O mal é se isto está produzindo em mim transformações. Se eu consigo ver maldade em mim, é bem mais confortável observar e se escandalizar com os pecados dos outros. É isso que o arrogante espiritual tem como sua plataforma de vida. É isso que o religioso, ele pode se permitir, ou permitir, que essa maldade vá produzindo nele um coração de juiz. Porque ele ora assim para si mesmo: eu não sou como este pecador. Eu pago o preço. É legítimo eu ser quem eu sou, porque eu oro, porque eu busco a Deus, porque eu sou sincero. Esse aí não. E nós vamos, irmãos,
produzindo em nós um senso não de quebrantamento, mas um senso de juiz dos outros. E então, é bem mais confortável para mim me escandalizar dos seus pecadinhos, ou dos seus pecadinhos, e não me escandalizar dos meus pecadões. É mais fácil eu ficar preocupado com as suas pedrinhas e não observar as minhas montanhas. É bem mais fácil eu observar que tem um mosquitinho na sua vida, no seu prato, e não ficar escandalizado com os camelões da minha vida. É mais fácil eu me escandalizar com seus desvios. Por isso, quando o meu culto não toca a maldade do meu ser, quando as minhas devoções espirituais, as minhas disciplinas espirituais não afetam diretamente o meu próprio coração, então o meu culto se torna vazio. Quando eu sou muito mais rígido com você e flexível comigo. Muitas vezes nossa ceia pode se tornar um culto às nossas virtudes. A gente pensa assim, eu vou cear, porque essa semana eu não xinguei, essa semana eu não briguei, essa semana eu pedi perdão para minha esposa, então eu posso cear. Estou muito mais voltado para as minhas virtudes do que dizer, eu não amei como eu deveria amar. Eu não perdoei como eu deveria perdoar. Eu ainda não estou do jeito que eu deveria ser. Ó Deus, ser propício a mim, pecador, não sou digno. Por isso a gente não vai pedir perdão, a gente não melhora, a gente não se transforma na cruz, porque nós estamos sempre nos aprovando. Porque não encontramos, a nossa maldade ainda não nos incomoda. A nossa ira não nos incomoda. A nossa presunção não nos incomoda. O nosso culto ao corpo não nos incomoda. O nosso culto ao relógio não nos incomoda. E então, como não nos incomoda, me incomoda o seu pecado. Me incomoda a sua postura. E aí eu vou te matar. Eu vou matar a sua reputação. Eu vou denegrir a sua, embora essa palavra não é boa que se fale mais, né? Eu vou manchar a sua reputação. Por isso, o culto se torna vazio. Porque eu não observo mais as minhas invejas, as minhas cobiças, as minhas justiças próprias. Eu não sabia que tinha inveja até o dia que eu aprendi que a inveja acontece nos pares. Dificilmente uma pessoa que vende sapato terá inveja de alguém que vende linguiça. A inveja acontece nas relações de pares. Dificilmente eu vou ter inveja, sei lá, de alguém que limpa o prédio aqui. Mas eu posso ter inveja da Corália que prega. Gente, semana que vem eu tenho que pregar, porque a Corália pregou domingo passado e ela arrebatou a igreja. E aí então eu fico nessa competição. Ao invés de admirar, aprender, eu vou averiguar e analisar. Eu vou perceber se falou o versículo direito, se interpretou o versículo direito. Ao invés de sentar à mesa e comer, eu vou ficar prestando atenção, vou cheirar a comida, entende? A pessoa vai se tornando alguém assim, avaliador dos outros. Segundo, meu culto a Deus se torna vazio e me faz mal quando o meu culto não é capaz de fazer crescer em mim estímulos para fazer o bem. Meu culto não é bom
quando o meu culto não é capaz de fazer crescer em mim estímulos para fazer o bem. Lucas 10. Lucas 10, 25. Não precisa colocar, mas eu vou relembrar para você, para me ganhar um tempinho aqui também. Lucas 10, um fariseu, um doutor da lei, uma pessoa religiosa se apresenta para Deus e para Jesus e pergunta: como eu posso herdar a vida eterna? Como é que eu posso herdar a vida eterna? Jesus pergunta: você sabe das leis? Ele diz: eu sei. Você sabe qual que é o maior dos mandamentos? Ele diz: eu sei, amarás a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Jesus diz: muito bom. Você conhece a lei. E você conhece, e você sabe interpretar a lei, você está correto. Vá, faça isso e viverás. Aí ele disse assim: tá bom, mas... E Jesus disse para que nós devemos amar o próximo como a si mesmo, né? Ele diz: então faça isso, ame o próximo e viverás. Ame a Deus no próximo e viverás. Ele diz: qual é o meu próximo? Ele sabia de lei, ele sabia das normas da lei, ele sabia de tudo, mas ele não sabia de próximo. Ele diz: quem é o meu próximo? E Jesus conta a história de alguém que estava indo em direção a Jericó. Ele é assaltado, é deixado ali semi-morto. Vem um sacerdote e vê aquele homem semi-morto. Ele viu aquela pessoa na sua ruína, na sua miséria, no seu infortúnio, na sua desventura, na sua queda, no seu prejuízo. Ele vê. Ele não é que ele não atendeu porque não viu. Ele viu e desviou dele. Foi por outro caminho. Disse: não é comigo, não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um no seu quadrado, cada um cuide da sua vida. Quem mandou ele andar por aqui? Porque ele andou de noite? Ele não sabia que aqui é perigoso? Isso é um problema dele, é porque ele é uma pessoa que não tem consciência do lugar onde a gente vive. Quem mandou ele andar com essa roupa curta? E nós colocamos a desventura como culpa dela e a gente diz: não é problema meu, o sacerdote foi embora. Veio o levita, fez a mesma coisa. A grande pergunta é: por que eles fizeram isso, irmãos? Eles fizeram isso por causa de Deus. Levítico diz, Levítico 21, não precisa abrir, mas está lá se você quiser anotar. Levítico 21, 11 diz que o sacerdote não deveria tocar em coisas mortas. Por que ele não deveria tocar em coisas mortas? Porque ele se tornaria imundo. Assim não poderia estar diante de Deus para oferecer o seu culto. Ele diz o seguinte, ele lê a situação. Aquela pessoa lá, não sei se está viva ou se está morta. Parece que está morta. Mas eu não vou nem me aproximar, porque vá que esteja morta. E estando morta, eu não posso cultuar a Deus. Então, é melhor eu cultuar a Deus do que cuidar desse moribundo. Jesus disse: não, senhor. Esse não é o espírito da lei. O espírito da lei é outro. E aquele homem, ele vai embora. E então aparece um samaritano. E cuida daquele homem. E Jesus então nos apresenta que um sacerdote assim faz mais mal do que bem. Um cristão que cultua a Deus assim, esse culto não está produzindo nele um coração que faz crescer estímulos nele para fazer o bem às pessoas. De Gênesis até Apocalipse, Deus decidiu ser amado e honrado. Deus decidiu ser amado e servido no outro. De Gênesis a Apocalipse é assim. Por isso que quando Caim se apresenta diante de Deus, ele diz: cadê Abel? Por isso que Jesus lá no Novo Testamento diz: quando você for trazer a tua oferta, te lembrares do teu irmão, deixa ali a tua oferta, vai reconciliar com teu irmão. É por isso que a Bíblia diz: se você não ama o teu irmão a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem não vê. É por isso que Jesus disse que no final Ele vai julgar a nossa lealdade a Ele, não pela quantidade de milagres que nós operamos como igreja. Não na quantidade de poder que nós exercemos contra as forças do mal. Ele vai perguntar para nós se a gente esteve com as pessoas que estavam sofrendo. Se nós fomos solidários, se nós fomos lá ver, se a gente estendeu a mão. Se a gente se deixou ser tocado por aquilo que toca o coração de Deus. Lembra do texto de Isaías que nós lemos?
Ele diz, o culto está ok. Mas você está esquecendo da viúva, do órfão, do estrangeiro. Você está achando que isso não importa para mim. Eu quero dizer para você, Deus dizendo, parafraseando, é isso que o seu culto precisa fazer em você. Fazer você ser pessoa bondosa. Pessoa que tem um olhar de bondade. Se o meu amor a Deus, se a minha devoção a Deus não produz em meu coração amor pelas pessoas, e não importa quais pessoas são, porque Deus faz o seu sol, o sol é dele, o seu sol, nascer sobre bons, ele sabe que tem gente boa, e sobre os maus, ele sabe que tem pessoas más, mas Deus não age com as pessoas a partir das pessoas. Deus não é bom porque Ele é provocado pela bondade desse. Não é a minha bondade que faz Deus ser bom. Deus é bom. E a sua bondade me faz com que as pessoas que estão aqui recebendo de Deus sejam bem-aventuradas. Não porque elas mereçam, mas porque Deus é bom. O sol que nasceu na casa daquele que se dobra diante de Deus, nasceu também na casa daquele que é avesso a Deus, ímpio, intolerante com relação a Deus, cruel em relação a Deus, inimigo de Deus. Então a minha bondade, estender a minha mão para o outro, não é porque a outra pessoa merece, é porque o Espírito do Evangelho está produzindo em mim misericórdia, compaixão, bondade, ternura. Quando é que o meu culto a Deus é vazio? Quando a minha devoção a Jesus não está produzindo em mim estímulos para eu ser gente boa de Deus, gente do bem, gente que faz o bem, também para os inimigos. Se você ama só os que te amam, se você é bondoso só para quem é bondoso, você não está fazendo nada demais. Terceiro, quando o meu culto é vazio, quando é que ele me faz mal? Quando o meu olhar não é redimido. Lucas 7, essa eu quero ler. Lucas 7, versículo 36. Lucas, capítulo 7, versículo 36. O olhar redimido. Jesus foi convidado para uma ceia na casa de um homem. Veja só, 7, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Um fariseu, irmão, era alguém muito zeloso da lei de Deus. Paulo era um fariseu. Não é errado ser um fariseu no sentido de alguém, um estudioso da palavra. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e ungia-o com óleo, com unguento. Agora presta atenção, irmão, na prática de culto dessa mulher. Quem ensinou que um culto verdadeiro a Deus é assim? Cadê o novilho? Cadê a farinha que deveria ser oferecida? Cadê as práticas litúrgicas da lei? O que existe aqui é um coração que ama a Deus. Um coração extremamente voluntário no amor. E que fez com que a lei do próprio amor,
a Deus, construísse uma liturgia de culto completamente, não estou falando da liturgia nossa aqui, mas do jeito de cultuar, mais elaborado, mais reconhecido, seja feito, e ela não fez assim. E aquele homem, veja só, ao ver isso, versículo 39, ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, dentro dele, na alma dele, no coração dele, por causa do olhar dele, ele olhou para a mulher, olhou para a cena, olhou para o que estava acontecendo, olhou para aquele cenário de Jesus sentado, todo mundo ali, uma pessoa chegando, entrando ali, ela não foi convidada, ela não fazia parte daquele lugar. E o olhar daquele homem para essa situação, era esse olhar desse homem, o jeito que ele olha para as pessoas, o jeito que ele julga as circunstâncias, fez com que ele tivesse aquele comportamento na presença de Jesus, diante de Jesus, na mesa com Jesus, ouvindo a Jesus, convidado, alguém que convidou Jesus, não é uma coisa boa. Você convidar Jesus para a sua casa, para ouvir Jesus falar com você sentar na mesa com Ele, ouvir as suas palavras, e mesmo assim o olhar não mudar. O analisar dos fatos continua o mesmo de sempre. Não importa se essa mulher está quebrada, prostrada aos pés de Jesus, ela ainda será pecadora para sempre. Não importa se ela pegou o seu vaso de alabastro e derramou um óleo, um perfume caríssimo. Não importa as atitudes dela, ela nos meus olhos será sempre uma pecadora. Não importa se essa pessoa está sendo atitude, isso é fogo de palha, a gente poderia dizer. Essa pessoa não vai mudar nunca. No nosso coração ela está eternamente condenada a ser aquilo que os meus olhos veem. E se a minha devoção a Jesus, se o meu ler a palavra, se o meu escutar Jesus, se o meu assentar à mesa com Jesus, não está mudando o meu olhar, eu estou enxergando Pablo. Mas isso qualquer um pode fazer. Eu estou enxergando esse ambiente. A questão não é essa. É como eu estou lendo tudo isso. É como eu estou decifrando tudo isso. É como eu discerno você. Eu discerno você, não a partir daquilo que você é, em essência, mas aquilo que eu acho que você é. Quem é Ele, Jesus? Quem eu sou? As pessoas disseram, és um profeta. É Jeremias. É qualquer um dos profetas aí. Sabe o que Jesus fez para corrigir essa fala equivocada a respeito dele? Não fez nada. Porque as pessoas que não estão tendo o olhar mudado, não importa uma nova informação, não importa novas atitudes, porque sempre o olhar será um olhar julgador, reprovador. Porque errou uma vez, vai errar sempre. Estava compartilhando com uma pessoa o evangelho essa semana, eu disse para ela, a Bíblia diz, querido, que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Toda manhã tem misericórdia. E que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Agora eu te pergunto, alguém que precisa de bondade e misericórdia todo dia, é alguém confiável? Você acha que você é alguém confiável? Porque você precisa de bondade de Deus e misericórdia de Deus todo dia? Eu acho que não, né? Mas não é. Minha preocupação com o meu ser, com a minha vida, tem a ver muito mais com o meu olhar. Porque há muita gente que é cega, não enxerga com esses globo-oculares, mas tem um olhar. Jesus diz, eu vim para aqueles que dizem ver, se tornem cegos, e aqueles que são cegos possam ver. No Sermão da Montanha, capítulo 6, Jesus diz assim, se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo será iluminado. Você me mostra alguém que todo mundo julga que ele é mau. O problema não é quem ele é como você olha. É como você me lê. Não tem gente que fala assim, não fui com a cara da pessoa, e você nem andou com ela. Mas eu conheço as pessoas de ficar 3 minutos com ela. Como que você é capaz de conhecer alguém só porque ficou 3 minutos com ela? Não chorou com ela? Não viu as amarguras da vida com ela? Não passou momentos tensos com ela? Você diz que conhece porque os seus olhos já têm acúmulos de informação. E Jesus está dizendo que caso a luz que haja em ti, caso aquilo que você chama de bondade é maldade, quão terrível maldade será, quão terríveis trevas será. Antes de ser luz para o mundo, a gente tem que ter luz dentro. A gente tem que estar iluminado por dentro. Quando as pessoas para nós, elas estão eternamente condenadas a serem aquilo que os meus olhos veem. E não importa. Porque aí para nós a primeira impressão é a que fica. E ficou a primeira impressão, acabou. Eu estou condenado para você. Você me acha arrogante, acabou. Você me acha presunçoso, acabou para mim. Porque o que você acha, pode até ser que eu não seja aquilo que você acha. Mas você me lê assim. O que precisa não é Deus mudar a mim, o que precisa é Deus mudar o olhar, o analisar. E se eu olho para o mundo e só vejo maldade, é assim que eu vou ver. A Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. Cheios da glória de Deus. Que até sobre aquelas pessoas que sequer sabem de Deus, Deus é tão bondoso que também a elas reparte das suas características toda boa dádiva, todo dom perfeito. Ele é capaz de fazer uma boa canção, uma boa poesia. É capaz de ser um bom pai. É capaz de ser um bom patrão. É capaz de ser um bom funcionário. A questão está no olhar. Se o meu culto a Deus não redime o meu olhar, essa menina, ela pode derramar a sua alma aos pés da cruz de Jesus. Ela pode se transformar na Madre Teresa de Calcutá. Se é que alguém vê a Madre Teresa de Calcutá com bons olhos. Ela pode se tornar, irmã, a Virgem Maria. Para quem gosta tanto assim da Virgem Maria. Ela pode se tornar um querubim, que aos seus olhos ela ainda será uma pecadora. Ela não tem nome. Ela não tem nome. O nome que ela tem é o que os meus olhos veem. Quando é assim, irmãos, a minha espiritualidade vai me transformar em apedrejadores. Não é interessante que Jesus, quando é levado para ele uma mulher que ia ser apedrejada, porque foi pega em flagrante adultério. Adultério. Você já parou para pensar o quanto um adultério estraga uma família? Um homem que tem um caso com outra mulher. Uma terceira pessoa que invade a sua casa e tira o seu esposo, tira o esposo da casa, tira a esposa da casa, viola o leito que é sagrado de uma família. Um núcleo que é ali sagrado, onde existe você e a sua esposa somente ali. E alguém invade aquele território santo. Que tipo de pessoa é essa? Adúltera. Aquela mulher jogada ali para ser apedrejada por nós. Porque a lei mandava a gente fazer assim. Não foi uma ideia de um maluco lá, vamos apedrejar. A lei de Deus mandava a gente apedrejar determinadas pessoas.
E quem é mau está querendo apedrejar por qualquer coisa. Quem é mau, não importa o tamanho do crime, ele quer apedrejar. E hoje nós apedrejamos nas mídias sociais, nos cancelamentos, nas palavras que nós escrevemos, no falar um para o outro o que a gente acha desse ou daquele. Jesus disse: tem alguém aqui entre vocês que não cometeu pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. E a Bíblia diz que do menor deles até o maior, cada um foi se retirando. Veja, por que eles não atiraram a pedra? Não é porque eles não queriam tirar a pedra, é porque a consciência deles disse: eu também pequei. O que eles deveriam fazer, irmãos? Se ajoelhar ao lado daquela mulher, dizer: eu também mereço ser apedrejado. Do menor ao maior deles deveriam sentar ali junto com aquela mulher, segurar na mão dela e dizer: eu sou solidário com você, porque eu sei o que é a natureza humana. Eu sei o que é pecado, eu sei o que é pecar. Eu estou aqui para também mereço ser apedrejado. Mas eles não. E Jesus diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Se eu pecar, o Senhor vai me apedrejar? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Significa que a minha vida é assim agora? Vou viver pecando? Não, ninguém quer pecar. Mas se porventura pecardes, temos um advogado. Nosso culto não é culto a gente que não peca. Nosso culto não é culto de gente que aqui está todo mundo aprovado por conta das suas virtudes. Nosso culto a Deus é culto de gente que tem consciência, que nelas mesmas não habita bem algum. Quarto e último, o meu culto a Deus se torna vazio e me faz mal quando Ele não me transforma em gente que perdoa. Jesus conta uma parábola de alguém que devia uma quantia que ele não poderia pagar jamais. Esse homem é perdoado. Ele sai da presença daquele que o perdoou, que só Deus pode perdoar uma dívida impagável. Essa parábola, a pessoa que está perdoando é Deus, porque ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que foi fazer ajuste de contas, e é Deus que vai fazer isso um dia. E esse Deus sabe que esse homem deve uma dívida que ele não pode pagar. Embora esse homem é orgulhoso, diz: tem misericórdia de mim que tu te pagarei. Ele não vai pagar, ele não tem condições de pagar. E Deus o perdoa, deixa ele ir embora. Esse homem sai da presença de Deus perdoado. Deus ministrou o perdão nele, Deus o liberou, Deus o agasalhou, Deus o abraçou. Ele diz: vai. A palavra ali é apoluo. Vai em paz, você está livre da sua dívida. Aquele homem sai da presença de Deus como Caim saiu, como aquele fariseu saiu, como milhares de pessoas saem todos os domingos, depois do seu culto devocional, pior do que quando entrou. E ele chega e encontra um outro que deve para ele uma dívida tão insignificante. Esse outro aqui convivia com os camelos, esse outro aqui com os mosquitinhos. Esse aqui, Deus teve que engolir o camelo dele, mas ele não foi capaz de engolir o mosquitinho do outro. Pegou no colarinho: você tem que me pagar. Temos um padrão elevadíssimo para nós, para os outros, e tão flexíveis para nós mesmos. Quando nós não somos transformados em perdoadoras, o perdão de Deus não aconteceu. Olha só, Renato, como é que eu sei que você recebeu o perdão? Como é que eu sei que você, irmão, recebeu o perdão? Que o perdão de Deus aconteceu na sua vida. Quando você sai dali, você se transforma em gente que perdoa. Se sair dali e você continua aquela pessoa difícil de perdoar os outros, tem que fazer assim uma terapia de 360 anos.
Tem que fazer terapia, tem que dar remédio, tem que falar com um psicólogo, tem que falar com um pastor para você perdoar aquele tapa que você levou na cara do seu pai, aquele estupro, aquela violência, e você não consegue de jeito nenhum perdoar. Nunca perdoar. Eu sei que tem casos e casos. Mas o perdão só aconteceu na minha vida se o perdão em que eu recebi me transformou em gente que perdoa. Sabe o que eu tenho tentado fazer a cada manhã? Quando eu levanto, não faço todas as manhãs, mas eu desejo fazer nas manhãs, quando eu me levanto, dizer como Jesus falou na cruz: Pai, perdoa, o mundo está perdoado. Tudo que fizeram contra mim, está todo mundo perdoado. Pastor Renato pregou para mim domingo passado aqui. Parece que cada ponto que ele pregou foi para mim. Eu saí daqui ministrado. Em um dos pontos ele disse assim: é melhor você ter algum prejuízo, é melhor você abrir mão dos seus direitos do que viver em conflito. Mas sabe qual que é a nossa miséria? Que muitas vezes a gente prefere ter conflitos para ter razão, lutar pela razão, pelo direito. Me ofendeu, falou mal de mim. Essa semana eu tive que conversar com uma pessoa com quem a gente não estava falando. Essa pessoa estava, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. E eu estava muito envergonhado. Compartilhei com algumas pessoas, mas por mais que tentasse me consolar, eu sabia que eu tinha errado. Mas a pessoa agiu assim, desmedidamente contra você. Eu falei assim: não é problema meu. Dentro de mim eu falo isso: não é. Eu não cuido do coração dos outros, eu cuido só do meu coração. E nós sentamos e ela levantou, e falando, eu caladinho. Eu olhei para ela e eu só falei assim: olha, essa pessoa que está aqui diante de você é a mesma pessoa que esteve diante de você esses anos todos. A única palavra que eu tenho para falar para você é: me perdoe. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Mas eu fiz. E não tem desculpa pelo que eu fiz. Me perdoa. E eu fico vigiando o meu coração para que eu não fique jogando lama no nome dela, no nome das pessoas. Porque eu não posso julgar alguém tão pecadora mais do que eu. Paulo diz: eu sou o pior dos pecadores. Quando não somos perdoadores, a vida se torna estratificada em dívidas e culpas. Você não foi na minha casa por quê? Você não me ligou mais. Faz tempo que você não vem conversar comigo. Sabe, a gente fica colocando todo mundo debaixo de culpa. Todo mundo é culpado porque não me entenderam, não me ouviram, não me compreenderam. Então eu fico nessa vida de culpar os outros. Nessa manhã eu venho dizer para você que em nome de Jesus, deixe as pessoas. Cuide do seu próprio coração. Alguém sempre me pergunta: o que você acha desse ou daqui? Eu falo assim, geralmente eu falo: olha, eu não estou dando conta de cuidar nem do meu próprio coração, que é carregado de tanta coisa ruim. Eu não sei. Eu não sei quem ele é direito. Eu não o conheço. Eu não sei. Eu sei de mim. Eu sei de mim. E eu tenho tentado pregar cada vez mais contra os meus pecados do que contra o pecado dos outros. Porque ao falar do meu pecado, eu sei que eu atinjo o seu pecado. Você não me ligou, você não me chamou, você não fez direito a nota que deveria fazer, era para ir para mim, você foi para ré, você desafinou, você não atingiu o padrão, você não consegue chegar no padrão de... Aí a nossa vida vai sendo estratificada em virtudes e defeitos, em méritos e deméritos. Aqui não é outra coisa a não ser a casa do nosso Pai.
Aqui é lugar de confraternização. Aqui é o lugar em que o afinado canta junto com o desafinado. Aqui é o lugar em que o preto abraça o branco abraça o preto. Aqui entre nós não tem esquerda, direita, centro, livre, baixo, alto. Porque em Cristo não há homem, nem mulher, nem grego, nem judeu, nem escravo, nem livre. Porque todos nós somos um no Senhor. Somos um no Senhor. Você é meu irmão. Quando eu olho para você, eu vejo em você, como diz a canção, a paz do Senhor. Somos irmãos. E é isso, irmãos, que eu queria falar com você nessa manhã. Que o nosso culto, que culto é esse? Que culto é esse? Quando Deus estabeleceu a mesa, foi para a gente lembrar do sacrifício. Olha aqui para mim. O que é a ceia? Ceia é para a gente lembrar. Interessante que Jesus não mandou a gente fazer uma encenação da crucificação, para a gente lembrar da crucificação e do que aquilo significa. Sabe o que Deus colocou para a gente lembrar da nossa salvação e da crucificação? Ele pôs uma mesa, para a gente sentar em volta, para a gente olhar um nos olhos do outro, para a gente deixar sentar perto de nós, Marias Madalenas, Pedro que nega, Judas que trai, fariseu que é não sei o que, e a gente senta ali, escutando Jesus, e a gente deixa para Jesus o dever de tocar no coração das pessoas. No máximo, a gente vai compartilhando para o outro, para o irmão, aquilo que Deus vai ministrar no nosso coração, com amor, não para apedrejar, não para dispersar, mas para abraçar, para agasalhar, para trazer de perto. Que culto é esse dessa manhã para você? Como é que você vai sair daqui hoje, nessa manhã? Que nessa manhã cada um de nós possamos sair daqui e Deus falar, foi bom. O Evangelho progrediu na sua vida. Foi bom. Você se percebeu. Foi bom. A sua consciência te levou e te colocou de joelhos para pedir perdão. Foi bom porque você lembrou das suas próprias mazelas. Foi bom porque você reagiu e lembrou que você tem que viver uma vida sem ficar culpando os outros. Mas você deve viver uma vida para perdoar os outros. Que o Senhor possa nessa manhã produzir em nós uma consciência maior do Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, a minha prática espiritual, de jejum, de oração, de leitura, de tudo que eu faça, é para construir em mim uma imagem de Jesus. Cuidemos para que nós não façamos de Deus a imagem e semelhança de nós mesmos. Um Deus carrancudo, um Deus vingativo, um Deus melindroso, um Deus iracundo. Cuidemos para que Deus para nós é uma projeção de nós mesmos, mas que a bondade dele, o amor dele, para com a minha vida, possa fazer com que eu seja a expressão desse amor, dessa bondade, dessa graça, dessa misericórdia na minha vida, a fim de que eu seja cada vez mais parecido com Jesus. Curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nessa manhã nós invocamos o nome que é sobre todo nome. O nome daquele que se fez pobre. O nome daquele que se fez pecado. O nome daquele que veio ao nosso encontro. O nome daquele que amou cada pecador. Que sentou na mesa de fariseu. Que sentou à mesa com seus amigos Marta, Maria, Lázaro. Que subiu ao monte com seus amigos e viu a glória do Senhor, mas que também soube ser rejeitado sem rejeitar, recebeu afronta sem afrontar, foi escarnecido sem se tornar um escarnecedor, foi golpeado pela maldade e mesmo assim não se tornou alguém maligno, alguém que foi cuspido e não cuspiu, alguém que apanhou e não aprendeu a bater.
Que haja em nós esse sentimento. Que haja em nós esse sentimento. Que nós não sejamos daqueles, ó Deus, que crucificam. Que nós sejamos aqueles que sejam crucificados. Que a nossa vida seja bonita para Ti. Que o nosso culto seja vivo, cheio. Ó Deus, que ele tenha significados e que ele toque o seu coração, porque tocou o nosso primeiro, Pai. Pai, perdoa os nossos pecados. Nessa manhã, quando nós vamos pegar o pão e pegar o vinho, que o nosso coração, Senhor Jesus, seja aquele coração que confessa o seu amor, que confessa do seu perdão. Que não seja um culto às nossas virtudes, que não seja um culto aos nossos valores que nós reputamos para nós mesmos. Tem misericórdia de mim, Senhor, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos.